Graça e paz, pessoal. Glórias ao Senhor. Mais um vídeo abençoado. Abençoado porque está partindo de alguém que tem a consciência do qual maravilhoso é ser liberto, é ter o discernimento no Espírito, é andar contra muitos conceitos, muitas questões do mundo que vai contra a verdade que liberta. E a verdade é a palavra do Senhor. Embora muitos não a considerem como a palavra de Deus, por não entendê-la, mas ela não deixa de ser a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela tem força, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela tem que ser discernida espiritualmente. E claro, compreender a história. É muito importante gostar de história, conhecer a história. Eu tenho feito os vídeos com o discernimento do Espírito. Não tenho abordado a questão histórica, mas hoje eu vou deixar aqui um pouco, vou falar um pouco, mas sempre com a ótica da visão, da leitura bíblica. Mas, ao falar, as pessoas sabem que é verídico, que as pessoas acompanham noticiários, né? Um pouco da história da humanidade, cada um sabe um pouco da história da humanidade. Então, o que eu vou falar aqui não é novidade. É um assunto pouco abordado, por conta que nem sei se o YouTube vai aceitar esse vídeo, tomara que sim. Partindo da questão que eu não tô aqui, não vou aqui denegrir ninguém, não vou falar nada. Vou falar tudo com discernimento de alguém que conhece a palavra do Senhor e sabe no que se refere às profecias, né? Como, por exemplo, o juízo, né? O justo juízo de Deus, que está escrito aqui em Romanos 2. Eu estou explorando mais Romanos, nessas leituras que eu estou fazendo. Porque Romanos, ele nos leva para Ezequiel, nos leva para Jeremias, nos leva para Levítico, Deuteronômio, onde fala do tempo do sacerdócio, né? Levítico. Porque é um novo tempo estabelecido no Yeshua, ressuscitado, no Filho de Deus, ao qual o propósito foi vir a esse mundo, por amor do Senhor ao mundo, como está escrito lá em João 3, para que o mundo não fosse condenado, mas que nele, né, acha essa possibilidade de sermos salvos através do sacrifício, através da fé no sacrifício definitivo e perfeito, como está escrito em Hebreus 8. Então é uma palavra que exige maturidade, essa qual eu vou deixar aqui. É uma palavra que as pessoas precisam se atentar e para compreender que esses últimos tempos, eles profeticamente já estão aí, já estão acontecendo. Se você procurar ler a respeito da cidade santa, entre aspas, que hoje não é mais a cidade santa, ela é pisoteada por gentios, você vai compreender que muita coisa colocada como caminhos de fé, caminhos de busca, as pessoas fazem caravanas, né, para Israel, são coisas vãs, né? Hoje, nos telejornais, a gente vê as comemorações de, como eu posso colocar aqui, comemorações com muitas pessoas que vão contrária às doutrinas da palavra do Senhor, né? E eu vou ler aqui Romanos, e que o Senhor permita o discernimento
e que essa palavra encontre morada, seja digerida e frutifique. Em nome de Yeshua, amém? Então, vou ler Romanos, a partir do versos 28. Depois eu volto a alguns versos, mas eu vou iniciar aqui lendo versos 28 e 29, que diz: Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Glórias ao Senhor. Então, Romanos 2 todo vai estar falando a respeito do justo juízo de Deus, que virá sobre ímpios, pessoas que rejeitam o Filho, pessoas que se justificam na lei, uma lei não cumprida na sua íntegra, porque não, a lei ela é voltada ao cumprimento dos mandamentos, né? E de algum modo ou outro, essas pessoas falham. E a justificação no Filho, como diz lá em Romanos 6, capítulo 6, aqui, Romanos capítulo 6, nos possibilita a cumprir a lei, porque entendemos o Evangelho, temos uma mente renovada, amamos o Criador, como diz Mateus 24, 25, se não me engano, de todo o coração, o maior mandamento, né? De todo o coração, de toda alma, de entendimento, e o semelhante a esse é o amor ao próximo, que nos possibilita cumprir a lei e os profetas. Ou seja, a possibilidade de cumprir a lei é de quem é renovado. A possibilidade de cumprir a lei é quem é justificado no Filho. De outra maneira, não é possível, porque de um modo ou outro, essa pessoa vai decair, né? Porque não está por fé, está por uma autojustificação pela lei. E aqui Romanos 2 fala que a circuncisão é operada no coração. Por quê? Porque vai encontro a outras palavras ditas aos profetas e também Hebreus 8, vai falar que o Senhor faz essa transformação do coração, né? Do coração do pecador, daquele que pela fé creu no Filho, crê na palavra e automaticamente, né, crê no Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra. Então, o Criador, conhecendo as intenções do coração de cada pessoa, ele faz essa operação, ele transforma o coração de pedra em coração de carne. E assim é feito uma transformação. Então, o que eu vou dizer aqui é voltado para o entendimento bíblico, e aí se percebe, né, as desigualdades, se percebe um poderio, um certo poder nas mãos de poucos, liderando os meios de comunicação, manipulando a mente das pessoas, e o pequeno espaço de visibilidade para conteúdos libertadores. E esse canal aqui, o objetivo é fazer a vontade do Senhor até o dia que der. No dia que Ele não permitir, o importante é fazer a vontade do Criador. Nunca tive intenção nenhuma de me tornar famosa ou viver sobre lucro de canal. Mas o objetivo é alma. Se uma alma for liberta ao ouvir, ao acompanhar esse conteúdo, já é suficiente, porque isso faz parte do propósito do Criador. Nisso eu estou muito segura, preparada para críticas, preparada para rejeição, porque é assim que esse Evangelho tem sido tratado na Terra. E por conta disso,
o número da iniquidade, o número está aumentando, o número de gentios na terra santa, que não é santa, cujo aqui o objetivo também não é criticar quem vive em Israel, porque tem muitos cristãos em Israel, tem muita gente sendo perseguida por professar a fé em Yeshua, por reconhecer que Yeshua é o Salvador, né, de todo aquele que nele crê. Então não se trata de uma nomenclatura religiosa, não se trata de um povo específico. Existem vários segmentos de fé em várias outras coisas e as pessoas respeitam. Mas aqui o intuito é levar a mensagem do reino, a mensagem do ministério do apóstolo Paulo, compreendido, discernido no Espírito. E dificultam, né? Homens no poder dificultam que, de várias outras maneiras, que as pessoas tenham acesso a essas verdades. Mas quem tiver que ser liberto será, independente de onde quer que vivam. Então se percebe onde que está um grande número do povo do Criador, quando recebe bem os gentios, independente da cor de pele, quando ama o próximo, quando se preocupa em criar meios para facilitar a vida dos necessitados, né? E se percebe onde que está o agir, a vontade do Pai. Quem é que está fazendo a vontade do Pai, né? Precisamos ficar atentos a essas questões, para não sermos ludibriados, iludidos por meios de comunicação, cujo objetivo é dispersar e deixar as pessoas crendo em coisas que não libertam. Então eu vou ler aqui Romanos, eu vou ler até o versos 7. Olha só o que diz. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Ou seja, o julgamento aqui, ele não vai contra a própria palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz em Lucas que tudo que é encoberto, ou seja, tudo aquilo que tentam, né, não mostrar, como as trevas, por exemplo, coisas ocultas, cabe aos cristãos trazê-las à luz. Então cabe a nós que temos discernimento da palavra, trazer à luz com discernimento, com sabedoria, aquilo que é danoso, aquilo que prejudica, aquilo que tem aparência de correto, de certo, mas na verdade o fundamento é enganar. E muitas pessoas têm sido enganadas, né? Mantidas em segmentos que não as libertam, né? E por trás disso tem todo um manifestar, né, das trevas. Por trás disso tem todo um trabalhar empresarial para que as pessoas se mantenham dispersas, né? Se mantenham ocupadas com tantas informações que não libertam. Então esse julgamento aqui, ele não pode ser feito se você, supondo que alguém se diz cristão e que não é, que a sua prática, a sua vida, o seu intuito, os seus objetivos financeiros e tudo mais, os seus interesses, não estão de acordo com a palavra do Senhor. Então você não pode ministrar algo tão poderoso que liberta, com tanta clareza, com tanta confiança, se você tem algo que te prende, né, nesse lado da cegueira. Então você não pode fazer esse tipo de julgamento. Você tem que saber que é preciso primeiro ter um espelho, né?
na frente. Olha só, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam alegria, honra e imortalidade. É interessante continuar lendo. Então aqui fica claro que para fazer qualquer tipo de julgamento, julgar algo, uma causa, uma situação, você precisa estar certo, né? De que você não está se igualando às mesmas práticas. E assim, a verdade ganha força nos lábios de quem vive a verdade, e como diz a própria palavra, se estamos em Cristo, né? Então nós temos que andar em espírito. Temos que, se vivemos pelo Espírito, né? Andemos pelo Espírito. Então não tem como intermediar aí uma questão ou outra, né? Você tem um conhecimento libertador, mas você tem que ser sufocado porque você não pode, por causa de perseguição, isso e aquilo. Então o seu tempo, ao seu ver, se limita decorrente de acordo com a sua ação. E não, tem que colocar as coisas conforme elas têm que ser, em conformidade ao entendimento da palavra do Senhor. Porque tem muita gente, eu estou aqui falando de um assunto que é muito extensivo, procurando, além de estar colocando as palavras, né, certas, me policiando, mas no intuito de que a palavra do Senhor, né, seja compreendida, que já o Senhor ciente de todos os tempos, Ele deu palavras não só ao apóstolo Paulo, mas Ele deu também ao... Eu não ia ler, mas eu vou dar uma lida aqui rapidinho. Vou ler aqui Ezequiel. Olha o que diz aqui, ó. Ezequiel 7. Ezequiel 7. Todo o capítulo vai falar a respeito da chegada do fim. E é interessante, com calma, ler todo, porque vai falar e dar a interpretação de que o mal maior na vida do ser humano é a idolatria. O ateísmo não é tão danoso quanto a idolatria. Porque o ateísmo, o ateu, vou dizer assim, ele está tão acumulado de conhecimento que ele chega em algum momento, por não ser ainda orientado espiritualmente, por não ter a mente renovada no espírito, por faltar algumas questões para chegar a embora está muito perto, né? Porque o conhecimento, ele é libertador.
Mas essas pessoas, elas estão mais próximas de serem reveladas. Basta o Senhor querer revelá-las, né? E aí, como um jogo de xadrez, as pecinhas vão se juntando, essa pessoa vai chegar à conclusão de que existe sim um Criador acima de tudo, todos, que toda a criação é perfeita e tem propósitos, foi criada com propósitos, e que a vida não se explica, né? Tanta coisa incrível que os homens não entendem. Então chega uma hora que, querendo o Senhor, Ele revela, e essa pessoa é iluminada. E assim como, não que o apóstolo Paulo era ateu, não era, ele era zelador do Primeiro Testamento, do que era dito, que foi dito através dos profetas. Ele zelava, então ele perseguiu a igreja. Já os ateus, levando em consideração o conhecimento histórico do mundo, eles chegam uma hora que desconsidera a palavra do Senhor porque não entendem muitas questões, né? Muitas desigualdades, muita coisa ruim que acontece, eles não entendem. Eles não foram renovados, não foram batizados no Espírito, mas cabe somente ao Senhor iluminar. E o Senhor ilumina, né? O Senhor ilumina. Agora, a idolatria, ela é danosa porque as pessoas estão em meios a tantas crenças e elas acreditam nisso piamente, elas relutam ao conhecimento que liberta, que é o conhecimento da graça, por não entenderem. Por isso o cristão renovado, ele está preparado para toda boa obra, para todo tipo de crítica, seja o que for. Porque ele sabe, quem crê e sabe que o que ele professa é verdadeiro e vem dos céus, né? Então aqui, ó, em Ezequiel, a chegada do fim. Eu não vou ler tudo, eu só vou ler aqui. Deixa eu procurar aqui. Peraí. Olha só, eu vou ler versos 4 ao versos 8, que diz: Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Com certeza eu lhe retribuirei. Sua conduta e suas práticas em seu meio. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqui está falando de Israel, da cidade de Israel. Dá uma pausa aqui, porque lá desde o início é esse o foco, tá? Quando a palavra nas profecias, como está escrito também lá em Apocalipse 3, veja, Apocalipse 3 diz, se não me engano, versos 4, fala assim: veja o que eu farei, não, versos 9, veja o que eu farei com aqueles que se dizem judeus e não são. Antes são sinagoga de Satanás. Essa é uma palavra muito forte, por isso que eu falei que é um assunto que não é muito dito. Daí você já vai perceber que quando o Senhor é tão zeloso com a palavra dele, ele é tão zeloso, que quando ele está falando das profecias finais, quando ele está falando do que ele vai fazer sobre essa terra, quando ele fala que essa terra está sendo pisoteada por gentios, e aí você, basta um pouco de conhecimento, você vai ver que tudo é isso mesmo, é por aí mesmo, embora muita coisa é retirada do YouTube para que o povo não veja. Quando estiver falando da cidade de Israel, está falando da cidade de Israel. Quando está falando do povo, o Senhor está falando com muita força de um juízo que virá. É claro que não são todos, porque a própria palavra em Romanos vai dizer que primeiro do judeu, do grego, dos gentios, ou seja, Yeshua veio para dar oportunidade a todos, independente de nacionalidade. Aqui não se trata de um todo, quando se trata um país, se trata de pessoas. O juízo virá sobre pessoas. E é por isso que eu li Romanos 2, que fala que judeu o é quem é circuncidado no coração, transformado, né? Tendo uma nova consciência, uma nova conduta. Então, daí se entende quem é o Israel de Yahvé hoje, de Deus. Israel é todo que crê em Yeshua.
Não tem fronteira, não tem essa coisa de um país específico, de uma terra santa, não tem. Toda a terra foi pisoteada por gentios. Toda a terra está sendo derramado sangue inocente. Está tendo a injustiça, está tendo o grande aumento da iniquidade. Tem a cegueira mental, espiritual das pessoas porque apaga o espírito. Então o juízo virá sobre os ímpios, como já foi colocado aqui em vídeos. O importante é você não estar do lado dos ímpios, é você estar do lado dos justificados, né? E para viver em paz, para entender tudo o que acontece. Então aqui está falando especificamente do povo. Mas olha só, eu vou ler novamente verso 4. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Com certeza eu lhe retribuirei sua conduta e suas práticas em seu meio. Sua conduta e suas práticas em seu meio. Então você saberá que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Eis que desgraça, uma desgraça jamais imaginada, vem aí. Chegou o fim, chegou o fim. Ele se insurgiu contra você. O fim chegou. A condenação chegou sobre você que habita no país. Sobre você que habita no país. Chegou a hora, o dia está próximo. Há pânico e não alegria sobre os montes. Os montes, né? Os montes de Israel. Eu louvo ao Senhor pela vida daqueles que já foram libertos, por todos os irmãos que vivem em Israel e que dificultosamente, tendo consciência de como que a dificuldade é grande, eles se mantêm na fé. Tem gente tendo que matar um leão por dia para manter-se fiel na fé, por terem tido esse encontro com o Evangelho do ministério do apóstolo Paulo, por ter sido renovado, por ter sido encontrados, né, por Yeshua. E já tem pessoas lá que propagam o Evangelho em nome de Yeshua. Então tudo isso, gente, é maravilhoso. É muito, 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 muito importante, muito sério. E vou voltar lá para Romanos. Agora eu vou ler Romanos 3. Olha só o que diz aqui Romanos 3, a partir do verso 1. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? É importante ler essa palavra também aqui. Aí está aqui dizendo, ó, muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas a palavra de Deus. Olha aqui, ó. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando forem julgados. Está vendo aqui a força e a grandeza da graça de Yahvé, da misericórdia dele? Está aqui. Aqui não está falando dos judeus, que se dizem judeus e que não são. Não está falando do Israel que pisa na terra de Israel, não. Está falando de um povo que foi disperso profeticamente. É só ler Ezequiel, vai ver que o Senhor dispersou o povo de Israel sobre a terra. Esse povo, os descendentes de Israel, é um outro conhecimento grandioso, está espalhado sobre a terra. E o Senhor os ajuntará. Tem palavra de promessa, o Senhor os ajuntará. O Senhor perdoará a maldade de todo Israel, porque por conta deles terem sido dispersos e está sofrendo aí o Deuteronômio, está escrito as maldições do Deuteronômio por causa da desobediência. Mas o Senhor é zeloso com a palavra dele, com os mandamentos. Mas esse povo é obstinado, o povo do coração duro. É um povo específico. E esse povo, eles sofrem
por Deuteronômio, as maldições de Deuteronômio 28, de Levítico, deixa eu dar uma olhada aqui, se não me engano é Levítico 26. Levítico. Aí você lê com calma e você vê quem é que se encaixa nessas maldições. É 26 mesmo, Levítico 26. Tá a recompensa da obediência. E a partir do versos 14, o castigo da desobediência. Seja cautelosos, vocês leem com calma e vejam quem é que se encaixa nessas maldições. E vocês vão entender quem é o verdadeiro Israel segundo a descendência. E esse Israel está sofrendo de geração a geração na terra, está sendo escravo, está sendo obscurecido no conhecimento, nas coisas que libertam, está sendo disperso, está em volta a doutrinação maliciosa de homens que querem se manter no poder. Tudo isso é uma cadeia, é uma pirâmide muito tenebrosa. Então, quando você é liberto, você entende todas essas coisas. Então, chegar aqui no canal e começar a querer falar algo de conteúdo que liberta, você tem que começar pelo discernimento do Espírito para chegar nesses conhecimentos, que envolve a questão histórica, que envolve as coisas que estão aí, né? Basta você falar, as pessoas vão testificar nos meios de comunicação que é verdadeiro. Hoje a cidade de Israel é pisoteada pelos gentios, né? Hoje a cidade de Israel é liderada por aqueles donos, os donos da mídia. Por isso que eu falei que talvez esse vídeo seja barrado. Espero que não. Vou colocar ele aqui. A intenção aqui não é criticar A e B, não. A intenção é trazer às pessoas a grande importância da palavra do Senhor, da meditação da palavra do Senhor, de aceitar o evangelho dado pelo ministério do apóstolo Paulo. Ser liberto, entender que a responsabilidade é pessoal. Andar como sacrifício vivo nesta terra, não com obras mortas, mas sendo uma pessoa orientada pelo Espírito. Um adorador em espírito em verdade, que não será enganado, ludibriado, que entenderá quem é verdadeiramente cristão e quem não é. E ajudar as pessoas a buscar esse caminho de fé, que é pela graça, é pela fé em Yeshua, é pela fé na palavra, Yeshua que é a palavra. É crer nesse nome que foi nos dado. A salvação de Yahvé, Yeshua. Então basta ter mais zelo e buscar historicamente, saber onde que está os verdadeiros judeus, os Yahudins. Dá um giro na Etiópia, dá um giro nos conhecimentos que estão aí dispostos. Quem são as pessoas que têm as mesmas práticas do povo levítico até hoje. E com zelo, com humildade, com muita humildade. Está tudo aí o conhecimento, só que o Israel verdadeiro não é conhecido em Hollywood, não é mostrado nas TVs abertas. O Israel verdadeiro é humilhado por conta de algumas condições